Parece totalmente inacreditável. Mas leia as evidências tentadoras da família desse menino e você pode começar a se perguntar. Os gritos agonizantes perfuraram o ar. Avião em chamas. Acidente de avião. No escuro, um menino de 2 anos era apenas visível, contorcendo-se na cama nas garras do horror. Ela estava deitado de costas, chutando e arranhando as cobertas como se estivesse tentando chutar para fora de um caixão. Lembra o pai do menino? Eu pensei, isso parece o Exorcista. Eu meio que esperava que sua cabeça girasse como aquela garotinha do filme. Mas então eu ouvi o que James estava dizendo. Repetidamente, a criança gritava, avião em chamas. O homenzinho não pode sair. Para seus pais chocados, essas cenas noturnas foram traumáticas. Para os especialistas, eles eram desconcertantes. À medida que os pesadelos se tornavam mais assustadores, a criança começou a gritar o nome do homenzinho que não conseguia sair do avião. Era James, como seu próprio nome. Ellie também falou em seus sonhos de Jack Larsen, na Tommy Corsair. O pai de James Leininger, Bruce, ficou perplexo. Em uma tentativa desesperada de encontrar uma resposta para as noites agitadas de seu filho, ela embarcou em um obsessivo projeto de pesquisa de 3 anos, armado apenas com as explosões e nomes que seu filho vinha gritando em seu sono agitado. O que ele descobriu o surpreendeu e deixou perplexo, e o levou a uma conclusão extraordinária. Cristão por toda a vida, não era a resposta que ele procurava para o comportamento do filho. Mas ele passou a acreditar que James era a reencarnação de um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial, um homem que foi abatido em seu avião e lutou para escapar quando o avião pegou fogo, um herói. A ideia parece tão absurda que chega a ser inacreditável. No entanto, em seu novo livro, Soul Survivor, a reencarnação de um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial, Bruce e sua esposa, Andrea, apresentam algumas evidências convincentes. Tudo começou em 1º de maio de 2000. James, apenas 3 semanas depois de seu 2º aniversário, era uma criança feliz e brincalhona que morava em uma casa idílica no sul da Louisiana. Naquela noite, sua mãe foi acordada por seus gritos. Ela o segurou em seus braços enquanto ela se debatia. Logo, porém, James estava tendo 5 pesadelos por semana. Andrea estava preocupada. Seu filho começou a falar durante seus pesadelos, gritando sobre um acidente de avião e se contorcendo como se estivesse preso em uma aeronave em chamas. Em uma loja de brinquedos, eles admiraram alguns modelos de aviões. Olha, disse Andrea. Há uma bomba no fundo. Isso não é uma bomba, mamãe, respondeu Ellie. Isso é um tanque de queda. Ainda criança, Ellie falava como um historiador militar. Como Ellie soube do tanque de gasolina usado pelas aeronaves para aumentar seu alcance. Enquanto os pesadelos continuavam, ela perguntou-lhe, quem é o homenzinho? Eu, Ellie respondeu. O pai perguntou, o que aconteceu com o seu avião? James respondeu, Ellie pegou fogo. Traço porque seu avião caiu. Foi baleado, disse Ellie. Quem atirou no seu avião? James fez uma cara de nojo. O japonês, disse Ellie, com indignação. Ellie disse que sabia que eram os japoneses, por causa do grande sol vermelho. Ela estava descrevendo o símbolo japonês do sol nascente, pintado em seus aviões de guerra, chamado de almôndegas pelos pilotos americanos. Timidamente, Andrea começou a sugerir a reencarnação. Talvez James tenha vivido uma vida passada. Bruce reagiu com raiva. Deve haver uma explicação racional para tudo isso. Ele questionou ainda mais seu filho. Você se lembra que tipo de avião o homenzinho voou? Um corsário, respondeu o menino de 2 anos sem hesitar, repetindo a palavra que gritava em seus sonhos. Bruce sabia que este era um avião de combate da Segunda Guerra Mundial. Você se lembra de onde seu avião decolou? Ellie perguntou. Um barco, disse James. Como ele soube que esses aviões foram lançados de porta-aviões? Ellie perguntou o nome do barco. Seu filho respondeu com certeza, o Natoma. Depois que James foi para a cama, Bruce pesquisou o que tinha ouvido. Um homem naturalmente cético, ele ficou surpreso ao descobrir que o Natoma Bay era um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. James até começou a vestir um fone de ouvido de piloto imaginário quando sua mãe o prendeu no assento do carro. E quando Bruce encomendou um livro como presente de Natal de seu pai, A Batalha de Iwo Jima, James apontou para a foto e disse, papai, foi quando meu avião foi abatido. Bruce, que trabalha na indústria do petróleo, correu para seu escritório, onde tinha um dicionário de navios de guerra americanos. Natoma Bay apoiou a invasão dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América em Iwo Jima em 1945. Bruce ficou perplexo. O que estava saindo da boca de seu filho de 2 anos? Em seguida, o menino chamou o melhor amigo de seu alter ego de pesadelo.
Ellie era Jack Larsen. Ellie também era piloto, disse Ellie. Bruce decidiu que precisava encontrar Jack Larsen para provar seu ponto à esposa. Larsen diria que James havia inventado tudo e que não existia reencarnação. Ellie decidiu ir a uma reunião de veteranos da Baía de Natoma, fingindo que estava escrevendo um livro. Andrea, entretanto, estava convencida de que James havia reencarnado. Ela contatou Carol Bowman, autora de um livro sobre reencarnação chamado Xadrez Passe Livres. Bowman confirmou a opinião de Andrea. As linhas comuns estavam lá com James, ela disse. A era em que os pesadelos começaram, a morte lembrada. Tudo isso é consistente com crianças que experimentam vidas passadas. Ela aconselhou Andrea a dizer a James que ela estava segura e que suas experiências ruins haviam acabado agora. Além de seus terrores noturnos, Ellie era uma criança comum vivendo uma vida comum, completando 3 anos em abril de 2001. Ellie gostava de jogar jogos de guerra com seus bonecos de Joey, Billy, Walter e Leon. Ellie também gostava de desenhar cenas de batalha, com balas, bombas e aviões. Ellie desenhou Wildcats e Corsairs, e chamou os aviões japoneses de Zexobetis. Apontando para um avião, Ellie disse, é um Corsair. Eles costumavam ter pneus furados o tempo todo. E sempre queriam virar à esquerda quando decolavam. Ellie jogava um jogo de pilotos, construindo uma cabine improvisada com um telefone de brinquedo e uma velha cadeirinha de carro. Ellie ligaria, Roger. 0 às 6 horas. Bata nele. Apóstrofo. Depois se jogou no chão, dizendo, meu avião foi atingido. Estou pulando de paraquedas. Em um ISO, Ellie disse a todos, eu quero ser um piloto F-18 Super Hornet. Nesse interim, Bruce finalmente conseguiu encontrar Jack Larsen, e descobriu um segredo terrível. Acontece que o amigo de Larsen, James Houston Jr., morreu quando seu avião foi baleado no motor e pegou fogo, exatamente como descrito por James, de 2 anos. Bruce encontrou o nome de Houston na lista de 18 homens mortos em combate no Natoma. A descoberta finalmente o fez perguntar, será este o homem que habita a alma do meu filho? Ellie vasculhou milhares de relatórios de missões de combate para descobrir onde Houston fora morto. Larsen disse a Bruce, James era um homem muito bom. Era um lugar muito perigoso. Mas James se ofereceu para ir. Ellie também disse que foi a bordo do Natoma que as primeiras bombas de napalm foram improvisadas, misturando pó de napalm com gasolina. Parecia que estávamos fazendo gelatina, disse Ellie. Seu relato trouxe para casa todo o horror da batalha, os frágeis aviões voando para atacar os japoneses. Houston estava voando com o rabo de cavalo Charlie, o último avião a chegar, então Larsen não o viu cair. A Associação dos Veteranos relatou que o pai de James Houston até compareceu às reuniões deles. Mas o velho morreu em 1973, sem nunca saber de detalhes sobre a morte do filho. A seguir, o pequeno James enervou o pai ao lhe dizer, eu sabia que você seria um bom pai, por isso o escolhi. Onde você nos achou? Perguntou um Bruce abalado. No Havaí, no Hotel Rossa, na praia, respondeu Ellie. Estranhamente, Ellie descreveu o 5º aniversário de casamento de seus pais, 5 semanas antes de Andrea engravidar, dizendo que foi quando ela os escolheu para trazê-lo de volta ao mundo. Algo novo surgia todos os dias. Em um mapa, ela apontou o local exato onde o avião de James caiu. Perguntado por que chamava seus bonecos de Billy, Leon e Walter, Ellie respondeu, porque foi quem me conheceu quando eu fui para o céu. Com certeza, na lista dos mortos na Toma, ao lado de James Houston, estavam Billy Peller, Leon Cominer e Walter Devlin. Incrivelmente, as fotos dos homens mostravam que a cor do cabelo combinava com a de suas bonecas de Joey. E finalmente, Bruce e Andrea localizaram o último parente sobrevivente de James Houston, sua irmã de 84 anos, Anne. Ela lhes disse, mamãe e papai nunca falaram sobre a morte de Jimmy, mas papai foi a várias reuniões para ver se conseguia mais detalhes. Ellie nunca poderia. E então eles foram capazes de dizer a ela onde seu irmão morreu. Depois de tantos anos, eles puderam até enviar a ela uma foto do porto. Ela respondeu, é muito mais pessoal do que qualquer coisa que eu tenho. A imagem da baía é linda e muito tranquila. Um adorável lugar de descanso. Em troca, ela enviou a Bruce e Andrea uma foto de James com seu esquadrão, um grupo de jovens sorridentes. No fundo estava um Corsair, confirmando que o pequeno James estava certo sobre o avião que Houston pilotou. Bruce diz, meu objetivo ao pesquisar o que estava acontecendo com meu filho era estabelecer que tudo isso era uma coincidência. Mas eu estava cada vez mais perto de algo perigoso. Foi como colocar minha mão no fogo. Apóstrofo. Pouco depois, a família recebeu um telefonema de um veterano que vira o avião de Houston ser atingido.
Ellie manteve seu conhecimento para si mesmo por mais de 50 anos. Ellie descreveu as consequências da queda de Houston no mar abaixo. Ellie levou um tiro direto no nariz. Tudo que pude ver foram pedaços caindo na baia. Saímos do mergulho e rumamos para o mar aberto. Eu vi o lugar onde o lutador havia batido. Os anéis ainda estavam se expandindo perto de uma enorme rocha na entrada do porto. O avião de Houston foi atingido no motor e a frente explodiu em uma bola de chamas, exatamente como o relato de James. Isso explicava por que Ellie sempre derrubava a hélice de seus aviões de brinquedo. Outro veterano estava ainda mais perto. John Richardson explicou: os japoneses começaram a atirar em nós. Nós nos preparamos para o ataque. Um avião me assustou. Foi um lutador. Ela estava disparando suas metralhadoras, metralhando o que estava abaixo. Não estávamos a mais de 30 metros um do outro quando o piloto deliberadamente virou a cabeça e olhou para mim. Eu chamei a atenção dele e nós conectamos. Assim que nós conectamos, seu avião foi atingido no motor pelo que parecia ser um projétil bastante grande. Houve um flash instantâneo de chamas que engolfou o avião. Quase imediatamente desapareceu abaixo de mim. Richardson começou a soluçar, dizendo: tenho vivido com o rosto daquele piloto com os olhos fixos em mim todos os dias desde que aconteceu. Mas nunca soube quem ele era. Eu fui o último cara que o viu vivo. Eu fui a última pessoa que ele viu antes de ser morto. Seu rosto tem me assombrado. A família mostrou a Ellie uma fotografia de James Houston. Ellie disse: eu reconheço o rosto dele. Eu nunca poderia esquecer isso. Quando nós retiramos do porto, pude ver por onde Houston entrou. Ellie bateu perto de uma grande rocha bem perto da abertura. Incentivado pelos Lenningers, Richardson contou a Anne o que vira, meia década depois que seu irmão se perdeu sem deixar vestígios. Comovente, ela disse: estou aliviada em saber que Jimmy não sofreu e um pouco triste que meu pai morreu antes de saber o que aconteceu. De sua parte, Bruce encontrou paz depois de sua exaustiva busca por respostas. Ela diz: Deus nos dá um espírito. Vive para sempre. O espírito de James Houston voltou para nós. Por quê? Eu nunca saberei. Existem coisas que são inexplicáveis e desconhecidas. Ao conhecer os irmãos de armas veteranos de Houston, o pequeno James ficou desapontado, dizendo: estou triste que todos sejam tão velhos. Ellie realmente se lembrava deles como jovens pilotos arrojados. Por fim, os Lenningers contaram com cautela a notícia explosiva do verdadeiro motivo de suas perguntas a Anne. Eles mapearam a história, os pesadelos terríveis, as descrições vívidas da batalha, nomeando o navio e os pilotos. Ela lhes disse: Jimmy deveria voltar para casa em março de 1945 e eu estava fazendo a limpeza, antecipando sua chegada. Senti que ela estava na sala comigo. Alguns dias depois, recebi a notícia de que Jimmy havia desaparecido. Eu estava devastado. Quando meu pai me disse a data em que Jimmy estava perdido, percebi que foi o dia em que senti sua presença. Nunca soubemos o que aconteceu com ela. Eu quero que você saiba que eu acredito na história. Os Lenningers acabaram jogando um buquê de flores no túmulo oceânico de Houston, fazendo a longa viagem para o Japão. Os pesadelos de James continuaram até os 8 anos, mas eram mais gentis do que seus primeiros terrores. Ela acordou soluçando baixinho. Seja qual for a verdade por trás dos sonhos extraordinários do jovem, James Houston agora parece capaz de descansar em paz.